Questão 9. No mesmo plano cartesiano abaixo estão representados os gráficos das funções reais de variáveis reais P e R, definidas por P de x igual a menos x² mais x mais 12 e R de x igual a kx mais m. Os pontos A e B são intersecções dessas funções. Nessas funções, qual é o valor de k menos m? Bom, então, para descobrir o k e o m, para descobrir k menos m, a gente precisa descobrir quem que é o k e quem que é o m, certo? Então, esse k e o m são os coeficientes linear e angular da reta, né? Da equação da função do primeiro grau, r de x. Então, a gente precisa, no fundo, então, determinar qual que é essa função r de x. Para isso, a gente precisa de dois pontos pertencentes a essa função. E aqui a gente ainda não tem nenhum ponto completo aqui. A gente sabe que tem um ponto A, que o y é 12, mas a gente ainda não sabe o x. E aqui tem o ponto B, que o y é 0, mas a gente também ainda não sabe o x. Então, como esses pontos A e B, eles também estão na parábola, ou seja, está escrito aqui que são intersecções dessa função, ou seja, são pontos que estão nas duas, né? É o que elas têm em comum. Então, a gente pode usar essas informações na parábola para descobrir o xa e o xb, e aí sim usar na reta para encontrar os valores de k e m. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é esse xa e esse xb. Então, usando a equação da parábola, a função do segundo grau, p de x igual a menos x² mais x mais 12. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual que é o valor de xb. Então, no xb, o y é igual a 0. Então, como é o ponto pertencente à função, a gente vai substituir o y por 0 e vai achar qual que é o x para que o y seja 0. Com certeza vai dar dois resultados, né? Mas aí interessa para a gente aqui nesse caso o valor negativo. Então, substituindo o y por 0, a gente vai chegar nessa equaçãozinha do segundo grau, vou multiplicar ela por menos 1. E aí, bom, você pode resolver da forma como você quiser, você pode fazer por fatoração, soma produto, Bhaskara. Eu vou fazer por fatoração. Então, fatorando, vai ficar, essa expressão pode ser escrita como x menos 4 vezes x mais 3. A vantagem de fatorar, escrever como uma multiplicação, é que agora ficou uma multiplicação igual a 0. Então, se essa multiplicação é igual a 0, ou esse fator é igual a 0, ou esse fator é igual a 0. Numa multiplicação igual a 0, pelo menos um dos dois é igual a 0. Então, ou x menos 4 é igual a 0, ou x mais 3 é igual a 0. Para que x menos 4 seja igual a 0, x é igual a 4. E para que x mais 3 seja igual a 0, x tem que ser igual a menos 3. Então, essas são as duas raízes dessa função do segundo grau. Uma delas é o menos 3 e a outra é o mais 4. Então, nesse caso aqui, o que interessa para a gente é a raiz negativa, né? O xb é menos 3. Bom, então a gente já descobriu um ponto aqui para determinar a função do primeiro grau. A gente precisa de outro ponto. E aí a ideia vai ser a mesma. Agora a gente vai usar o ponto A. O ponto A, a gente sabe que o y é 12. Então a gente vai substituir, vai pegar essa expressãozinha aqui e substituir y por 12 para descobrir qual que é o x da parábola, que faz com que a parábola tenha o y igual a 12. Então a gente pega essa funçãozinha aqui e substitui o y por 12. E aí vai dar essa equaçãozinha bem simples do segundo grau, né? Uma equação incompleta, dá para resolver só apenas colocando x em evidência, fatorando, e aí a gente descobre as duas raízes, x igual a 0 ou x igual a 1. Então quer dizer que tem dois valores, um é o x igual a 0, o outro é o x igual a 1. Então pela figura aqui dá para ver que não é o x igual a 0, então só pode ser o x igual a 1. Então o xa é igual a 1. Bom, agora então a gente tem dois pontos, né? O A e o B, pertencentes à reta r de x igual a kx mais m. Então, para descobrir o k e o m, a gente vai usar esses dois pontos. Primeiramente, esse ponto B, que é o menos 3 e 0. Então, esse menos 3 e 0 pertence à reta. Então, como ele pertence à reta, substituindo o 0 no lugar do y, o menos 3 no lugar do x, a gente chega nessa equação aqui, ó. Menos 3k mais m igual a 0. E aí dá para passar esse menos 3k para lá, fica 3k é igual a m. É uma das equações. Utilizando o outro ponto, que é o ponto A, 1 e 12, esse ponto pertence à reta. Então, substituindo 1 no lugar do x e o 12 no lugar do y, a gente chega nessa segunda equaçãozinha aqui, ó. K mais m é igual a 12. E aí a gente resolve um sisteminha com essas duas equações. M é o triplo do k e k mais m, a soma dos dois é 12. Então aqui eu vou resolver pelo método da substituição, vou trocar o m por 3k. Então vai ficar k mais 3k é igual a 12. Então 4k é igual a 12, k é igual a 3. E aí se o k é 3 e o m é o triplo do k, então o m é 9.
E aí ficou fácil de responder a pergunta, né? Qual é o valor de k menos m? Então k menos m é 3 menos 9, que é menos 6.